Hoje vai ser uma aula muito especial. A gente vai falar sobre estado misto. O que é o estado misto? É um tipo de transtorno bipolar. Meu médico falou que eu tenho estado misto. É um sintoma, é uma fase, é um episódio. O que afinal é o estado misto? Vou explicar para vocês de uma forma bem simples, bem calma, bem tranquila, para vocês saírem da aula hoje sabendo o que é o estado misto, como ele apresenta como sintoma. Então, vocês vão saber cada detalhe aqui do estado misto. Deixa eu apresentar aqui o meu slide para vocês. Então, pronto. Como a gente já tem feito aqui nas aulas, né? O espaço dos comentários, vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas, para mandar suas dúvidas, alguma coisa que eu falei vocês não entenderam, pode ficar, né, algum assunto que não tem a ver com a aula, mas você tem dúvida, então aproveita que esse é o momento para você tirar a dúvida. É só escrever na parte dos comentários que eu tenho acesso aqui e vou acompanhando junto com vocês, tá? Então, entre algum assunto da aula, eu dou uma paradinha, leio os comentários e a gente vai seguindo a aula, tá? Então, não precisa ficar com vergonha. Não existe pergunta idiota, não existe pergunta besta, né? A pergunta besta é aquela que não é feita. Então, não deixe de perguntar. Bom, então vamos começar. A gente vai aprender quando a depressão e a mania aparecem juntas, né? E o que você pode exigir do seu tratamento. Então, hoje vocês vão aprender também, além do que é o estado misto, o que você deve exigir do seu tratamento com o seu psicólogo e com o seu médico, tá? Então, vocês vão sair daqui craques em estado misto. Então, quando a depressão e a mania aparecem juntas. E aqui eu trouxe um dado que não dá para ignorar. O estado misto está associado a um risco 128 vezes maior de suicídio quando comparado ao estado de humor eutímico. 128 vezes. É um número muito grande. Esse número é o motivo dessa aula existir. O tema de hoje é esse, estados mistos. É fácil falar sobre isso de um jeito leve, bonitinho, didático. Só que esse número não deixa eu fazer isso. Então, a gente vai tratar esse assunto com o peso que ele tem, mas de um jeito que você consiga usar na sua vida. Quem aqui já ouviu falar em estado misto antes? Antes de ver essa aula, antes de saber que a aula era estado misto, quem já tinha ouvido falar de estado misto? Pode comentar aqui para mim no chat, por favor. Eu quero saber quem que está na aula que tem esse conhecimento, que se já sabe, se não sabe. Clarinha falou que já tinha ouvido falar. Mas o que acontece é que a maioria nunca ouviu falar. Isso já diz muito sobre o problema que a gente vai conversar hoje. Imagina o início do século XX. Não tem medicação psiquiátrica disponível, não tem nenhuma. Um médico alemão chamado Wingard está observando pacientes e percebe uma coisa que não fecha em categoria nenhuma. Tem gente que não é deprimido puro e não é maníaco puro. É as duas coisas ao mesmo tempo. Então, olha só, lá no século XX, ele já começou a observar essa diferença de comportamento. Ele percebeu que tinha formas diferentes, que eram proporções diferentes. E ele propôs o que chamou de estado misto. Para explicar, ele usou 3 eixos: o humor, a energia e o pensamento. Ele disse que no estado misto, esses 3 eixos eles não andam na mesma direção, está tudo perdido. Um pode estar para baixo, enquanto o outro está lá para cima. Então, vamos imaginar aqui que o humor da pessoa está lá embaixo, mas a energia dela está lá em cima. Então,
e os pensamentos todos acelerados, aquela confusão toda. Então, ele observou isso, um padrão nos pacientes dele, tá? Era simples assim, óbvio assim. Só que o que aconteceu com essa proposta? Isso foi ignorado por décadas. É como se surgisse um tratamento aqui, hoje, para o transtorno bipolar, e... Gente, só um minuto. Tá gravando. Tá gravando já. É, vocês... Bárbara me desconcentra aqui. Mas tá gravando, gente. Então, imagina que surge um tratamento novo para o transtorno bipolar. Só que o que acontece? Ninguém dá ideia. As pessoas simplesmente ignoram aquilo e deixam passar. Foi o que aconteceu com o estudo dele com o estado misto, né? As pessoas ignoraram e deixaram para lá. No DSM-3, que é o manual diagnóstico que a gente utiliza para diagnosticar os pacientes com transtorno mental, né? A gente já está no 5TR. No DSM-3, o manual diagnóstico, né, que a gente usa, nem reconhecia estado misto como categoria, nem existia. No DSM-4, quando veio, criou uma definição tão restrita que só aplicava quem já estava internado, então só aqueles casos graves. A pessoa precisava ter mania e depressão gravíssima ao mesmo tempo. Quem ficava no meio, e a maioria fica no meio, ficava sem diagnóstico. No DSM-5, que é o de 2014, isso já ampliou, trouxe depressão como características mistas. Então, olha como que isso é novo, né? O DSM-5, ele foi o manual de 2014, que saiu em 2014. Então, o estado misto é muito novo, né? Comparado aí com todos os estudos lá do século XX, tá? Então, teve mania com características mistas, só que muitos profissionais ainda acham a definição curta demais para o que encontram na clínica todo dia. Alguém aqui já ficou anos com diagnóstico que não fechava direito? Ou sem diagnóstico que fazia sentido? Me digam aqui. Boa noite, Arilson. 15 anos, olha só. 15 anos com o diagnóstico que não fechava direito. E eu posso falar porque eu também tive diagnóstico que não fechava direito. Eu tive por 4 anos, 4, 5 anos, diagnóstico de ansiedade e depressão. Eu tomava remédio que não me melhorava, que não resolvia. Tá? Então isso acontece. Então, assim, vocês já passaram por isso na pele, né? Eu também. De um sistema que demora, imagina, mais de 100 anos para aceitar o que esse médico já sabia. Então, olha só, poderia ter ajudado muito mais gente muito antes, mas não, né? Então, agora a gente vai entender o que isso significa na vida de uma pessoa real, tá? E eu trouxe aqui a história da Ana, né? A Ana é um nome fictício, é um personagem fictícia, que tem 31 anos, trabalha como assistente administrativa, ela sabe que tem transtorno bipolar, tem diagnóstico, tem psiquiatra, toma medicação, então ela já conhece o próprio transtorno. Já passou por episódio depressivo, já passou por hipomania, sabe como cada um desses se sente no corpo dela. Só que o que ela está vivendo agora não parece nenhum dos dois. É exatamente isso que está deixando ela sem chão. E o que está acontecendo com a Ana? A Ana ela está triste. Então, parece depressão. Mas ela não está parada. O pensamento não está lento. Ela não está naquela depressão que ela conhece, que trava tudo e apaga a luz. Ela está inquieta, dentro da tristeza. Ela não entende o que está acontecendo com ela. E como que é o dia da Ana? Olha a rotina da Ana.
De manhã ela acorda com peso no peito, não tem vontade de levantar, não tem vontade de nada. Fica uns 20 minutos negociando com ela mesma para sair da cama. Ela pensa, tô deprimindo de novo. Aí ela consegue levantar e às 10 da manhã ela está respondendo 12 mensagens ao mesmo tempo. Começa 3 tarefas, não termina nenhuma, e o coração já está acelerado, o pensamento correndo. Não de um jeito bom, mas de um jeito que cansa, que confunde. Ela estranha. Se eu estou em depressão, de onde veio isso? Então, como? Se eu estou em depressão, como que eu estou conseguindo responder um monte de mensagem, fazer um monte de tarefas, meu coração está acelerado, meu pensamento está correndo? Como que isso é possível? Às 14 horas, ela briga com a colega por uma besteira. Alguém fez um comentário pequeno e a Ana explodiu. Depois ficou se perguntando, isso é mania? Mas eu não estou me sentindo ótimo, eu estou péssima. Olha os sintomas, vão observando os sintomas. Às 19 ela chora sozinha no banheiro, sem saber bem o porquê. E de noite o pensamento não para. Não é preocupação com uma coisa específica. É tudo e nada ao mesmo tempo. Um pensamento puxa o outro, que puxa outro, que não fecha em lugar nenhum. Ela olha para o teto às 2 da manhã com a cabeça a mil e pensa: isso não é minha depressão. E não é minha hipomania. O que é isso? Quem aqui já viveu isso? A sensação de que algo está errado, mas não encaixa em nenhum dos dois lados que você conhece. Me digam aí. Eu já passei por estado misto várias vezes ao longo da minha vida e era bem assim. Era muita tristeza, muita angústia, mas muita energia, muita irritabilidade. Era uma confusão, uma loucura, né? Hoje eu consigo classificar como estado misto, mas antes eu não sabia, né? Eu entendi que era meu jeito, que era minha forma de viver a vida, minha personalidade, e colocava a culpa nisso. Clarinha muito ruim, Luiz Fabiano eu também, muito bom. Passar por isso é muito desafiador, é muito difícil. Eu falo sempre com os meus pacientes que é o estado mais difícil que tem, tanto para se tratar, quanto para o paciente que está sofrendo por ele. Porque é um misto de sintomas que você fica sem lugar e fica muito inquieto, é muito difícil, tá? Então, assim, vocês já conhecem o estado misto, e ele não parece o que você espera. Não é nem depressão pura, nem mania pura. É um terceiro estado aí que começa o aprendizado de hoje. O estado misto não é um tipo de transtorno bipolar, é um estado de humor. Então, não é nem depressão, nem mania, é estado misto, tá? É um estado misto, tá? É um perfil de humor, tá? Então não vamos errar mais. Quando o médico coloca lá, você tem estado misto. Não, eu tenho transtorno bipolar e estou num episódio misto, de depressão mista, de mania mista, de hipomania mista. Eu não tenho transtorno misto. Não existe isso, tá? Existe transtorno bipolar com características mistas, com episódio misto, ok? Vamos, agora ninguém mais vai errar isso. Mas aí vamos lá, vamos lembrar dos 3 eixos, né? Humor, energia e pensamento. Agora vamos tentar ver como é que tá os eixos da Ana. E aí vocês vão observando se já aconteceu com vocês isso, tá? O humor da Ana, ele tá baixo, ela tá triste, sem prazer, desanimada. Até que qualquer profissional olharia e falaria, ela tem depressão. Energia tá baixa também, ela não inicia tarefa, não termina o que começa, não levanta com disposição, reforça a impressão de depressão. Então, no primeiro momento, o psicólogo pode falar que a Ana tem depressão, ela está no episódio de depressão, né? O pensamento, e aí é aqui que onde o quadro começa a não fechar. Então, vamos prestar atenção nisso. Na depressão pura, o pensamento é lento, ruminação trava num tema devagar. Na Ana, o pensamento está rápido, múltiplos temas ao mesmo tempo, pulando de um para o outro, sem fechar nenhum.
Ela acorda às 2 da manhã com a cabeça girando sem parar. Ela chama isso de ansiedade. O psicólogo chamou de ansiedade. O psiquiatra chamou de ansiedade. Só que não é. E essa diferença específica define se o tratamento vai funcionar ou não. Porque aqui o tratamento de ansiedade é um, de estado misto é outro, tanto medicamentoso quanto dentro da terapia. As técnicas são completamente diferentes, tá? Então, isso aqui muda tudo. Então, se você recebe o diagnóstico errado, você vai receber o tratamento errado também, tá? E aí vem a dúvida, né? Acreditem, que é a dúvida de muitos profissionais, né? O primeiro processo seletivo que a gente fez na clínica, a gente colocou, né? Eles têm que atender a gente com um suposto diagnóstico, e eu e Bárbara, nós somos pacientes no estado misto. E só uma psicóloga acertou que a gente estava no estado misto, né? E ela ainda ficou meio na dúvida, assim, será que é misto? Será que não é? Tá parecendo, não tá? Mas ela foi a única que sugeriu que era estado misto. Ou seja, os psicólogos não conhecem estado misto, né? E aí, isso é muito sério, isso é muito grave, porque a gente precisa saber tratar um estado misto, tá? O médico, ele precisa saber tratar um estado misto, não é com qualquer remédio que trata o estado misto. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mas deixa eu mostrar uma diferença de forma concreta, porque isso aqui importa muito, tá? Ansiedade de verdade tem gatilho externo identificável. A preocupação fica num tema específico. A conta que vence, a conversa difícil que eu tenho que ter com meu marido, o resultado do exame que eu fiz. Responde muito bem a antidepressivos, esse tipo de ansiedade, né? Então, pode ser uma preocupação com o meu trabalho, né? Com a forma com que eu atendo, com a forma com que eu falo com o paciente, com a minha rotina, que eu não estou conseguindo fazer alguma coisa da minha rotina e eu fico preocupada, né? Então, é uma preocupação bem identificável, a gente consegue identificar o que, que é ali que está acontecendo, tá? Pensamento acelerado no estado misto pula de um tema em tema sem foco, sem gatilho claro. A Ana não consegue dizer sobre o que ela estava pensando. Era tudo ao mesmo tempo. E antidepressivo não resolve isso. Em geral, piora. Então, se você está no estado misto e o médico te passou um antidepressivo, foge. Busca outra opinião médica, porque esse médico não sabe tratar estado misto, tá? Vocês conseguiram visualizar a diferença, né, do estado misto, do pensamento acelerado do estado misto, das preocupações do estado misto, é, da ansiedade de verdade. Vocês conseguiram aprender isso? Deu para aprender, né? Então, pronto, você já sabe o critério mais importante para identificar um estado misto depressivo. Agora a gente vai ver o que, que acontece quando a Ana foi buscar ajuda, porque é aqui que a história complica antes de melhorar. Então, eu vou explicar o que fazer, tá? Calma aí que a gente vai chegar nesse ponto. Então, a Ana foi buscar ajuda. Ela foi no psicólogo. E o que, que aconteceu? Ela juntou coragem, foi no psicólogo, contou tudo. O peso de manhã, a inquietação do meio-dia, as brigas que ela mesma não entendia, o pensamento que não parava à noite. Falou que já tinha transtorno bipolar, que conhecia os episódios dela, mas que isso era diferente, que ela não sabia nomear. O psicólogo ouviu e no final disse: Ana, eu acho que você está sendo muito dura consigo mesma. Você precisa aprender a relaxar. Parece que você dramatiza coisas que não têm tanta importância. Ana saiu de lá com uma certeza nova. O problema era ela. Falta de controle emocional, sensibilidade demais, ou seja, drama. E o que, que faltou naquele atendimento?
O que faltou no atendimento não foi empatia, foi diagnóstico. Porque sem saber o polo que Ana estava, o psicólogo não tinha como escolher conduta. E sem conduta, o atendimento não avança. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando o paciente chega, às vezes o paciente não está nem esperando que isso aconteça na consulta. Às vezes ele vai com a ideia diferente, né? E com expectativa da consulta que ele cria, e quando chega na consulta, a conduta do psicólogo é diferente daquilo que ele estava esperando. Porque no meu caso, por exemplo, né, e eu vou falar para vocês mais à frente, mas eu já vou adiantar um pouquinho, né? O que a gente faz se fosse o caso dela chegar para mim? A gente avalia toda a questão da saúde mental do paciente, né? A gente não pensa, claro, ela pode estar precisando relaxar? Pode ser que sim, mas ela já tem um diagnóstico. Então, eu reforço esse diagnóstico, né? Eu reavalio esse diagnóstico para ver se realmente ela tem o transtorno bipolar. E ela tendo o transtorno bipolar, a gente vai investigar qual episódio que ela tá. Que ela não tá bem. Ela já trouxe que não tá bem. Tá acontecendo várias coisas com ela. Então, a gente vai investigar. Então, precisa dessa investigação, tá? E aí, sem melhora, a Ana foi no psiquiatra. Descreveu todos os sintomas, o médico viu os dois eixos mais visíveis, humor baixo, energia baixa, e prescreveu antidepressivo. Nas primeiras semanas, pareceu que melhorou. Ela tinha mais energia, conseguiu sair da cama mais fácil, mas o pensamento acelerou ainda mais. As brigas em casa aumentaram. Ela mandou uma mensagem para a colega que nunca deveria ter mandado. Gastou dinheiro que não tinha numa compra por impulso. O sono nem se fala, piorou. Ela voltou para o psiquiatra, falou que piorou e o médico aumentou a dose. Será que isso vai dar bom? E agora foca aqui. O antidepressivo fez exatamente o que estava descrito para fazer. Ele elevou a energia. O antidepressivo faz isso, ele aumenta a energia da pessoa. Só que ele não subiu o humor e não freou o pensamento. Resultado, ela tinha mais energia, pensamento ainda mais acelerado e o humor ainda baixo. O material clínico descreve isso diretamente. Antidepressivo pode induzir ou piorar o estado misto. Não foi falha da medicação, foi diagnóstico errado. Assim como eu fiquei 5 anos tomando antidepressivo sem melhora e nenhum médico me diagnosticava corretamente. Eu precisei estar num estado misto com pensamento suicida para poder ser diagnosticada com transtorno bipolar, tá? Alguém aqui já tomou antidepressivo e sentiu que algo não fechava? Ficou mais irritado, mais inquieto, sem conseguir explicar por quê? Me digam aí. Né? Eu já tomei e quando eu tomava eu não via melhora nenhuma. Não acontecia nada. Sim, é muito ruim. A gente toma o remédio, não vê melhora e fica naquilo, né? O que está acontecendo? Será que sou eu? Será que eu que não estou fazendo as coisas direito? Né? Será que o que está acontecendo? O que eu preciso fazer para melhorar? E na verdade não é você, na verdade é a medicação que está errada. Então, sabe? Tá tudo errado. O estado misto tem associações que os profissionais precisam investigar e que você também pode observar em você. Aparece mais em quem tem histórico familiar de transtorno bipolar, em quem teve início dos sintomas jovem, em quem tem depressão que não responde a antidepressivo, que é exatamente o caso da Ana, em quem tem ciclagem rápida de humor, inclusive a nossa próxima aula vai ser sobre ciclagem rápida, tá? Se vocês não sabem o que é, venham participar dessa aula que vai ser incrível. E quem tem comorbidade com ansiedade ou uso de substância. Então, quem usa álcool, maconha, cocaína, vai muito claramente vai entrar no estado misto,
tá? Quem já tem ansiedade comórbido, né, ansiedade generalizada, transtorno do pânico, facilmente vai entrar no estado misto, tá? Então, já fica aí a dica para vocês. Agora, o dado que eu quero que você guarde é que mulheres têm prevalência muito maior de estado misto do que homens. Esse quadro aparece com muito mais frequência em mulheres, e ainda assim é o que mais demora para ser diagnosticado corretamente. Ou seja, as mulheres têm mais episódio misto do que os homens. E o estado misto, ele dura mais e carrega mais risco. Então, lembra que eu falei que é 128 vezes maior o risco de suicídio, né? Porque ele é mais perigoso. O estado misto, ele dura em média 13 meses. Então, imagina uma pessoa que entra no estado misto, pode ficar por 13 meses em estado misto, mesmo fazendo tratamento, até funcionar todo o tratamento, que demora, né? Pode acontecer. Já a mania dura de 3 a 4 meses. A depressão pura, de 9 a 10 meses. O estado misto é o que dura mais e carrega o maior risco associado. Esse dado vem de um estudo de Loftus e colaboradores publicado no Journal Affective Disorders, em 2020, que analisou comorbidades e duração de episódios nos transtornos de humor. Então, isso foi um estudo que fizeram e trouxeram esses dados, tá? Não foi eu que tirei da minha cabeça, não. E aquele número que eu trouxe do começo, 128 vezes, vem das diretrizes clínicas do CAMAT, que é a rede canadense de tratamento de transtorno de humor e ansiedade. Então, não é exagero, isso é um protocolo internacional, tá? São dados sérios, de estudos sérios, tá? Então, tirem print dessa tela para vocês guardarem, para vocês terem aí o tempo que cada episódio pode durar, né? E isso sem tratamento pode durar muito mais, tá? Isso já contando com tratamento, porque o remédio ele tem um tempo de efeito, demora, então, mais ou menos isso, tá? Se você tá mais de um ano oscilando sem melhora real, com tratamento que não fecha, isso tem nome e tem saída. Só precisa do caminho certo. Na parte 2, a gente vai ver como o diagnóstico é feito, os sintomas um por um, e o que o psiquiatra precisa fazer, o que o psicólogo precisa fazer e como você sabe se está sendo bem atendida. Tá? Então, vocês vão sair daqui com um histórico para, a partir de hoje, investigar se está sendo bem atendido, se está realmente fazendo sentido esse tratamento. E essa é a parte mais importante da aula. Quero que vocês prestem bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, podem tirar a dúvida comigo, tá? Que é o que você pode exigir do seu tratamento. Então, primeiro, o que um bom atendimento faz, né? Então, vamos pensar. A Ana ficou 14 meses rodando em falso. Gente, antes de entrar em estabilidade, eu passei por 6 médicos diferentes em 2 anos. É muito médico, tá? Então, olha só, ela ficou rodando 14 meses, né? Menos um pouco do que eu, mas pensem só, imagina vocês com sofrimento, rodando, procurando médico, trocando de médico, de psicólogo, e nada dando certo. Diagnóstico que não fechava, medicação que não resolvia, atendimento que invalidava. Aí eu fico pensando, né? Agora vem o que eu vou falar. Se a Ana chegasse para mim, o que eu faria de diferente desde o primeiro contato? A primeira coisa que eu faria é sentar com ela e perguntar de verdade, com tempo, sem pressa, não só o que você está sentindo, mas como é o seu dia, hora por hora, de manhã até a noite, porque é nos detalhes do dia que o estado misto aparece. E conforme ela fosse falando, eu ia nomeando, explicando para ela o que é cada coisa. Porque uma das coisas mais importantes que um bom atendimento faz é dar nome ao que as pessoas vivem. Porque quando você dá nome, você tira da categoria de eu sou assim e coloca na categoria de isso é um sintoma. E sintoma tem conduta. Então, eu mostraria para ela
como que a gente faria para resolver cada situação daquela, tá? Então, deixa eu te mostrar como isso funcionaria com a Ana e o que cada fala dela revela. Ela diria: eu fico muito sensível. Qualquer comentário de alguém me machuca fundo, de um jeito que não combina com o tamanho do comentário. Isso tem nome: hiperreatividade. Eu, ela diria: eu reajo de um jeito que parece exagerado para mim mesma. Depois eu fico brava comigo por ter reagido assim. Isso tem nome: reatividade comportamental aumentada. Tá vendo que é tudo sintoma? Ela diria: eu não consigo me concentrar em nada. Eu começo uma coisa, abandono no meio, começo outra. Isso é distrabilidade. Ela diria: às vezes eu faço coisas sem pensar, compra, massagem, decisão, e só depois vejo o estrago. Impulsividade com comportamento de risco. Isso é um sintoma. Ela diria: meu humor muda rápido dentro do mesmo dia. Eu começo de manhã de um jeito e termino à tarde completamente diferente. Isso é labilidade de humor. Vamos lá, que tem mais. Ela diria: eu me sinto tensa o tempo todo, mesmo quando não tem nada acontecendo. Eu não consigo relaxar. Tensão interna. Ela diria: eu me sinto mal por ter esses sentimentos. Parece que eu só tenho o direito de estar assim. Isso é disforia. Minha cabeça fica cheia de pensamentos ao mesmo tempo, correndo sem parar. Pensamento acelerado, que é exatamente o terceiro eixo que a gente viu na parte um, né? Lembra do pensamento? Ela diria: eu fico inquieta, não consigo ficar parada, mesmo quando estou exausto, o corpo não sossega. Isso é inquietação. Eu ajo por impulso sem pensar nas consequências e depois me arrependo. Impulsividade. Eu fico irritada do nada, sem motivo claro. Qualquer coisa pequena me incomoda muito. Irritabilidade. E o último, quando alguém discorda de mim, eu sinto uma vontade de brigar que não é normal para mim. A agressividade. Então, percebem que em cada fala dela, eu trago um sintoma diferente para mostrar para ela que aquilo que ela está sentindo faz parte do transtorno bipolar, está dentro do transtorno bipolar, que não é uma questão da personalidade dela ou o jeito de ser dela, que isso não é dela, isso é do transtorno. Isso faz muita diferença quando a gente faz isso com o paciente. O paciente aprende que ele não é daquele jeito, ele tá assim por conta do episódio. Antes de chegar nessa escala, eu vou responder a Clarinha. Ela perguntou se eu já tive estado misto e contar o que eu fiz. Eu já tive vários episódios de estado misto, né? E sem diagnóstico, eu não sabia o que era estado misto. Então, era uma confusão, era um desastre minha vida, né? Muita confusão, briga, e misturado com álcool, era realmente uma confusão, sabe? E hoje eu identifico como estado misto alguns episódios. Mas o último episódio misto que eu tive foi o que me deu o diagnóstico, foi o que fez eu voltar no psiquiatra. E eu estava extremamente agitada, gastando muito dinheiro com um salão de beleza, fazendo vários procedimentos, coisas que eu nem gosto de fazer. Vivia no salão, gastando muito dinheiro lá, fazendo unhas, cílios, cabelo e tudo. Ao mesmo tempo, eu tinha um vazio enorme dentro de mim. Eu terminei meu relacionamento sem motivo algum. Então, eu tinha um vazio, eu estava mudando de casa, estava no processo de sair de casa, uma angústia muito grande, da vida não ter sentido, de não fazer sentido viver mais, sabe? E foi quando Bárbara me perguntou se como é que eu estava, né? Porque ela percebeu que não estava normal e me perguntou se eu estava com pensamento suicida. E aí, nesse momento, eu falei com ela, eu sempre fui sincera com ela, falei com ela, tô com pensamento.
E ela falou, então a gente vai no médico, né? Porque você não tá normal, você tá sem dormir, você tá só trabalhando e gastando dinheiro, e indo pro salão, e não tá dormindo, tá irritada, muito irritada, não tá legal isso, né? Eu já percebi que tem alguns dias que tá assim. E aí a gente foi no médico, ela conseguiu a consulta, marcou a consulta, falou com o médico o que estava acontecendo, e o médico me chamou para conversar. E aí, devido às coisas que eu relatei para ele, que estava acontecendo na época, ele fechou o diagnóstico de transtorno bipolar. E aí começou, trocou as medicações. Na época eu tomava antidepressivo. E aí ele trocou o antidepressivo, tirou e começou a me tratar para transtorno bipolar, né? Colocou algumas medicações, eu não lembro quais que são, mas que funcionou por um tempo, diminuiu minha mania mista, eu estava em mania mista, então, resolveu a mania mista, mas demorou cerca de uns 5, 6 meses para melhorar a mania mista. Eu ainda fiquei com bastante sintoma de mania depois, né, que a angústia passou, o pensamento suicida passou, e mas eu fui mudando, né, de vida. A gente entrou na academia, aí a gente começou a ajustar o horário de dormir, que ele passou um remédio para eu dormir mais cedo, eu tinha horário para acordar. Não era uma rotina perfeita, mas foi o que a gente começou, foi onde tudo começou, né, o passo a passo. Então, foi um processo, né, mas me ajudou bastante a sair, mas não sair rápido, né? Não melhorei rápido, demorou meses para dar uma melhorada, para sair da mania, e aí eu saí da mania mista, saí da mania e entrei em depressão. Então, sim, foi um sobe e desce terrível. E aí, quando eu entrei em depressão, eu fiquei em depressão funcional até achar a médica que me estabilizou e ficar com os remédios que eu tomo hoje, né? Que eu tô estável. Então, foi basicamente isso. Foi um processo mesmo que demorou, mas foi a porta de entrada ali para o meu tratamento correto, né? Porque se não fosse aquele episódio, eu não tinha tido o diagnóstico e talvez nem teria, né? Então, foi onde tudo mudou. E aí, vamos continuar aqui para a aula. O que que acontece? A gente tem uma ferramenta que chama DMX-12, que é uma escala que a gente pode, não é obrigatório, mas a gente pode aplicar para o paciente quando a gente suspeita de depressão mista. Então, se a pontuação passa de 13, já é suspeita de depressão mista. Ana passou com folga. E pela primeira vez em 14 meses, ela tinha um nome para o que ela estava vivendo. Algum desses sou familiar para vocês? Me diz aqui no chat, né? Pode ser vários, assim, de transtorno. Faz sentido para vocês? Ótimo. Então, você já sabe que isso não é o jeito de ser, não é personalidade difícil, é sintoma. Sintoma tem nome, e nome tem conduta. Então, a gente trabalha em cima do protocolo, existe um protocolo para tratar transtorno bipolar. Existem técnicas específicas para tratar o estado misto, né? Não é qualquer respiração diafragmática que vai resolver o estado misto, não é. Pode piorar o caso do paciente, né? Eu recebi uma paciente esses dias que ela falou assim: ah, minha psicóloga só passava a mesma técnica para mim, né? Eu já sabia a técnica, tipo, eu queria coisa nova, mas ela não passava. Então, assim, a gente precisa estudar e buscar novas técnicas e estratégias para o paciente, tá? Antes de chegar no atendimento que conhecia esse quadro, Ana ainda passou por mais uma tentativa. Ela encontrou uma psicóloga nova, gentil, acolhedora. Ana gostava de ir. As sessões eram agradáveis. Só que as sessões eram sempre iguais. Ana falava, a psicóloga ouvia, validava e o horário acabava semana por semana. A psicóloga nunca entrou em contato com o psiquiatra para entender como Ana estava respondendo à medicação.
Nunca levou as queixas dela de forma organizada para o médico. Nunca perguntou em qual polo a Ana estava naquela semana. Nunca trabalhou os pensamentos que corriam de noite. Nunca ensinou o que é um sinal precoce, o que é um gatilho, o que fazer quando o quadro começar a mudar. A Ana se sentia acolhida, mas depois de 4 meses ela percebeu que estava no mesmo lugar. E a terapia, ela precisa fazer sentido para o paciente, né? O paciente precisa ver evolução. Por isso que na clínica a gente faz uma sessão de feedback com o paciente, onde a gente mostra o que o paciente evoluiu do tempo que ele começou até aquele determinado tempo, né? A gente mostra para ele, se ele não evoluiu, por que ele não evoluiu, o que precisa fazer, porque às vezes o paciente não evolui, não é por conta da terapia, é porque ele mesmo não se acelera ali, não se ajeita para poder fazer as coisas que o psicólogo fala, né? Eu tenho pacientes assim na clínica que o psicólogo ele leva a técnica, ele leva a solução, mas o paciente não sai do lugar. Então, a gente precisa mostrar isso para o paciente também, né? Então, a gente tem esse serviço na clínica, essa sessão de feedback, que é muito legal, eu gosto bastante de fazer, principalmente com pacientes que passam para 15 dias, que passam para uma vez no mês, né? É bem legal, a gente faz uma retrospectiva de como que o paciente estava, de como que ele chegou e de como que ele está agora, passando por esse processo, mudando de fase, né? É muito legal. Assim, deixa meu coração muito quentinho, né? Eu fico muito feliz. E aí, aqui que tá, né? Será que toda terapia funciona? Será que toda terapia serve? Infelizmente, não, porque o acolhimento é necessário, né? A maioria dos psicólogos sabe acolher. Mas acolhimento sem conduta não é terapia especializada para o transtorno bipolar. E no estado misto, a pessoa precisa de conduta, a pessoa precisa de técnica certa, tá? Então, o que é conduta? O que um psicólogo especializado faz de verdade quando recebe alguém em estado misto? Então, deixa eu te mostrar 5 passos que mudam o curso do tratamento. E você vai avaliar esses 5 passos e vai avaliar para ver se o seu psicólogo está fazendo isso ou não, tá? Então, primeiro, fechar o diagnóstico e identificar o polo atual. A pessoa está em depressão mista, mania mista, esses dois têm condutas diferentes. Sem saber o polo, não tem intervenção precisa. Isso é o primeiro movimento. Então, fechar o diagnóstico. Muita gente chega na clínica, chega até mim já com o diagnóstico de transtorno bipolar, mas eu não pego esse diagnóstico de primeira. Eu investigo, eu reavalio esse paciente para ver se realmente esse diagnóstico está certo. Eu já peguei paciente com diagnóstico errado. Imagina se eu trato um paciente como bipolar e ele nem é bipolar. Isso é muito ruim, né? É prejuízo para o paciente, ele está gastando dinheiro à toa, porque não está funcionando nada, tá? Então, assim, se você chegar no psicólogo da clínica e o psicólogo tiver que fazer a anamnese toda de novo para te falar se você tem ou não diagnóstico, não briga com ele. É uma coisa que a gente trabalha dentro da clínica, reinvestigar o diagnóstico do paciente, porque a gente sabe que tem muito profissional ruim por aí, tá? Segundo, entrar em contato com o médico de forma organizada. Não é paciente está mal. Ele está apresentando esses sintomas específicos com essa frequência desde essa data, com essa resposta à medicação. Isso muda a prescrição, gente. Assim, hoje mesmo eu falei com um paciente novo que ele podia me passar o telefone da médica dele, que eu ia entrar em contato com ela, né? Porque tem algumas coisas que eu estou em dúvida na medicação dele. E aí eu queria conversar com ela. E ele achou super legal, assim, né? De eu falar com ela, de ter esse tempo, tirar esse tempo para conversar com a médica e tudo. Gente, isso é o mínimo, tá? Como profissional de psicologia e psiquiatria, isso é o mínimo, a gente ter essa comunicação, tá? É muito importante. O terceiro, manejo de sintomas. E aqui tem uma informação importante. A melhora no estado misto não começa pelos sintomas depressivos. Ela começa pelos sintomas mistos, de irritabilidade, inquietação, sono. Primeiro, esses cedem. Só depois a depressão pura começa a aliviar. Então, é muito comum o paciente melhorar dos sintomas mistos, da mania ali, da ativação, e entrar em depressão. E aí ele entra em depressão
e aí vai ser tratada a depressão, e na terapia que entra o psicólogo para trabalhar essa sequência, né? Com a ativação comportamental, com as técnicas, com a rotina, com atividades prazerosas, então ele vai trabalhar toda essa questão. O quarto, trabalhar as crenças e os pensamentos disfuncionais pela TCC. Eu sou drama, eu canso as pessoas, eu nunca vou ser normal. Esses pensamentos sustentam o sofrimento e travam o tratamento. A terapia cognitivo-comportamental trabalha isso de forma estruturada, não só ouvindo, mas intervindo. Então, a gente ensina, no caso das crenças, eu tenho até um joguinho das crenças muito legal, que eu trabalho com os meus pacientes, para descobrir as crenças que eles têm, para a gente fazer a reestruturação cognitiva, que são perguntas que a gente faz e a gente responde essas perguntas para descobrir se esse pensamento realmente é verdadeiro ou falso, sabe? Então é muito legal. Isso a gente faz durante a sessão, tá? O quinto, psicoeducação com protocolo de transtorno bipolar. Então, ensinar o que é estado misto, o que é sinais precoces, o que fazer quando o quadro começa a mudar. Os meus pacientes agora, os que passam para uma vez no mês, eles recebem um documento onde tem todas as técnicas que eles precisam fazer caso entre em hipomania, caso entre em depressão grave, depressão leve, o que ele vai fazer, todo um passo a passo ali, ele recebe esse documento, porque uma vez por mês já é a fase de manutenção, que é a prevenção de recaídas. Então, com esse documento, ele vai conseguir colocar em prática tudo que ele aprendeu ao longo da terapia, sem precisar me consultar. Se caso precisar, me consulta, a gente faz ali a sessão. Mas ele já tem esse material ali disponível para ele. Então, a gente criou esse documento, os pacientes da clínica também vão receber. Então, é um documento que ajuda muito, que facilita muito a vida do paciente, tá? Então, criar esses documentos, esses materiais, faz parte também desse cuidado que a gente tem com o paciente, tá? Então, esses são os 5 passos, tá? Faz sentido esse caminho? É diferente do que vocês têm hoje? Ou é parecido com o que vocês já experimentaram? Me conta aí que eu quero ouvir a opinião de vocês. Psicólogos de vocês trabalham com isso tudo que eu falei? Oh, nem tudo. Algumas coisas vão ser diferentes, gente. Nem tudo, né? Assim, cada psicólogo tem um jeito de trabalhar. Mas sim, crença é uma questão muito, muito forte mesmo, e eu vejo que atrapalha muito também alguns pacientes. E a gente trabalha enquanto a gente não cessa essas crenças, a gente não sai disso, sabe? É bem assim, porque é uma coisa que incapacita o paciente, sabe? Bloqueia ele de fazer as coisas, de conseguir as coisas. Então a gente precisa realmente resolver, tá? Então, assim, cobra do seu psicólogo, da sua psicóloga, né? Ó, vamos trabalhar essas crenças. Eu estou percebendo que eu estou com muita crença aqui, que está me limitando, que está me bloqueando. Eu quero trabalhar isso, quero resolver. Então, acho que consegue te ajudar de alguma forma. Claro, crenças vão aparecendo ao longo da vida da gente, né? Hoje eu tenho uma crença, amanhã eu não tenho uma crença, amanhã já muda de crença, mas é importante que a gente vai trabalhando isso, né, ao longo da vida. E fazer essa reestruturação cognitiva, sabe? Que é o quê? É buscar uma prova real que aquele pensamento é verdadeiro. Então, por exemplo, eu sou incompetente. Eu preciso trazer uma prova que eu sou incompetente. Eu preciso provar para mim. E aí eu vou pensar, né? Como que eu sou incompetente? Quando que eu sou incompetente? Será que eu sou incompetente mesmo? Ah, mas eu tenho uma prova aqui, mas será que isso justifica eu ser incompetente em tudo, né? Não, eu não sou incompetente em tudo. Então, às vezes eu posso não dar conta de fazer uma coisa, mas não quer dizer que eu sou incompetente. Então, não tenho prova que me prova que eu sou incompetente. Então, esse pensamento é verdadeiro? Você realmente é incompetente? Pensando assim, eu não sou incompetente. E aí, quando você vier o pensamento, eu sou incompetente, você vai falar, não, eu não sou incompetente por causa disso e disso, porque você já tem a prova ali.
Então, você vai questionar esse pensamento, tá? É uma técnica super simples. Pois é, nunca vai melhorar, né? Será que realmente nunca vai melhorar? Nunca é muito tempo, né? Hoje, eu falei disso hoje com uma adolescente, que a expectativa de vida, as pessoas estão morrendo com 90 e tantos anos, né? Você deve ter uns 30 e poucos. Será que em 60 anos não é possível de melhorar? 60 anos é muito tempo, sabe? E se a gente pensa que não vai melhorar, quando melhora a gente não percebe, porque a gente está agarrado nessa crença. Então, o que, que a gente pode fazer? Tá, hoje tá ruim, mas eu não vou pensar no futuro, porque o futuro. Não vou pensar no futuro, porque o futuro está muito distante de mim. Eu preciso pensar no presente. Então, hoje, será que está tão ruim assim que nunca vai melhorar? Né? Será que se eu pensar no ontem, porque, por exemplo, eu vou trazer uma experiência minha, né? É, eu posso pensar que minha vida está ruim, porque eu não cheguei onde eu quero, mas se eu pensar lá no passado, onde eu estava, será que não está bom onde eu estou? Eu ainda não cheguei onde eu quero, que é o bom que você quer alcançar. Então a gente vai pensar, né? Eu preciso ver que hoje não pode não estar bom do jeito que eu queria, mas está melhor do que ontem. Então eu vou tentar fazer amanhã ser melhor do que hoje. E vou trabalhar alguma estratégia para o dia ficar minimamente melhor. E é buscando esse minimamente melhor, viu? É isso que eu falo, né? Se eu buscar fazer um pouquinho para ser minimamente melhor amanhã, eu consigo me sentir bem amanhã. Porque eu vou sentir que está um pouquinho melhor. O problema é que a gente deslumbra o perfeito, né? O mundo perfeito. E nem a estabilidade é perfeita, né? Hoje eu sou estável, mas eu descobri que eu sou muito lenta. Eu não sou mais tão rápida, tão ágil quanto eu era antes, né? Hoje eu sou muito mais lenta, mais devagar. Tenho que fazer as coisas com mais calma, com mais paciência, porque não sou mais ágil, né? Então, assim, a estabilidade me mostrou isso. É perfeito para mim? Não, eu gostava de ser agitada, de fazer um monte de coisa, mas é o que eu tenho hoje, né? Então eu não vou ficar pensando no melhor cenário, vou aproveitar o que eu tenho, que hoje é isso, eu sou lenta, tenho que fazer as coisas devagar, não raciocino tão rápido mais, para estudar é mais difícil, e vou trabalhando isso. Agora, se eu pensar que nunca vou melhorar isso, eu nunca vou conseguir estudar, não, eu não vou conseguir mesmo, tá? Então vamos sempre pensar. Ontem estava pior, hoje tá bom, amanhã pode ser um pouco melhor. Então eu vou trabalhar para fazer um pouco melhor. O que, que eu posso fazer? Eu posso acordar mais cedo, posso fazer um café da manhã legal para mim, né? A gente faz muito isso aqui em casa. Às vezes no fim de semana a gente compra coisinhas e faz um café da manhã legal, pica fruta, faz aquela mesa de café da manhã, né? Mas não é sempre. Aí a gente faz, fica o dia mais gostoso. Às vezes a gente sai para tomar um sorvete, né? Esses dias eu descobri um grupo aqui na cidade de mulheres e eu entrei no grupo para participar. A gente vai no cinema sexta-feira. Eu estou super ansiosa para fazer isso, para fazer o meu dia ficar um pouquinho melhor. Então, ó, na sexta-feira vai ser um pouco melhor, que eu vou no cinema, vou sair, né? Vou sozinha, vai ser legal, vou conhecer gente nova. Então, vai ser um pouquinho melhor. Então, a gente vai vivendo assim, tá? A gente não pode viver lá no futuro, no nunca, tá? A Juliana concordou comigo, como era bom a minha agitação, minha agilidade. Agora estou nos 50. Pois é isso, gente. Mas a gente vai se acostumando, né, com isso. E vai vendo o lado bom das coisas. Hoje eu consigo dormir sem remédio, hoje eu consigo curtir mais as minhas viagens, os meus passeios, eu faço corrida de rua, eu não brigo com ninguém, né? Que antes eu era muito irritada.
Então, assim, tem muito benefício também. Mas a gente não pode pensar que vai ser aquela coisa linda, maravilhosa, né? Que, ai, cheio de raios brilhantes e eu, né, sou toda poderosa. Não, sabe? Não vamos criar expectativa, vamos tentar aproveitar o hoje, o agora, né, um pouquinho de cada vez, tentar pensar em estratégias para melhorar o dia, para melhorar o humor ali naquele dia, fazer uma coisa legal, uma coisa gostosa que você gosta, tá? Vamos tentar fazer isso que dá certo. Então, vamos voltar aqui. Agora, o lado do psiquiatra. Então, o que, que muda no diagnóstico, né, quando o diagnóstico é misto no lado do psiquiatra? A primeira coisa que as diretrizes do CAMAT colocam antes de qualquer medicação é investigar o que pode estar mantendo ou piorando o quadro. Álcool em excesso, cafeína em excesso, psicoestimulante em uso. Esses fatores entram na equação. Às vezes a pessoa está tomando Ritalina ou Venvance para TDAH, e isso pode estar contribuindo para o estado misto, sem que ninguém tenha conectado os pontos, tá? Então, principalmente sem receita. Hoje em dia consegue achar fácil aí. Então, quando você vai perguntar os remédios que o paciente toma, ele traz para você e aí ele fala que está tomando esse e você nem sabia, né? Às vezes nem tem diagnóstico. Segundo movimento, o antidepressivo isolado precisa ser reconsiderado, não jogado fora de qualquer jeito. Eu respondi uma pergunta hoje sobre isso. Né? A pessoa perguntou se transtorno bipolar não pode tomar antidepressivo de jeito nenhum. E a resposta não é isso, né? Em alguns casos não é recomendado e o risco de ter uma virada maníaca pode acontecer, então deve ser evitado, tá? Então, esse uso precisa ser reconsiderado com o médico de forma cuidadosa. Na presença de característica mista, ele em geral não resolve e pode piorar, tá? E o que, que entra no lugar do antidepressivo, por exemplo, né? Estabilizador de humor, especialmente o de valproato de sódio, junto com antipsicóticos como olanzapina, quetiapina, acima de 600 miligramas, aripiprazol. Esses estão no espectro de tratamento dos estados mistos, tá? De acordo com o CAMAT. Então, não tirei da minha cabeça, não. É o que o tratamento lá aponta, tá? Dois pontos importantes sobre a medicação que aparecem muito no transtorno bipolar. O lítio, ele tem eficácia limitada, especialmente em estado misto e ciclagem rápida. Funciona bem em outros polos, mas aqui não é primeira escolha. Viu que o lítio não apareceu lá atrás como opção, porque ele não é primeira escolha, tá? De estado misto. A lamotrigina é mais ativadora, então, dependendo do caso, pode também não ser indicado no estado misto, porque ela trata depressão. Primeiro, a gente vai tratar os sintomas ativadores, tá? Mistos. E agora o ponto que eu preciso que você escute com atenção. A melhora no tratamento do estado misto leva de 4 a 6 semanas para começar a aparecer. Lembra que eu falei que eu demorei uns 5, 6 meses para poder melhorar dos sintomas? Pois é por causa disso aqui. Em alguns casos, até 1 ano para remissão completa. Isso não é falha de tratamento, é natureza desse quadro. O estado misto é o que mais resiste, o que mais demora. Por isso, alinhar a expectativa é parte do protocolo. Por isso que a gente tem que saber que se o paciente começou o tratamento agora, ele vai demorar de 4 a 6 meses para poder melhorar. Enquanto isso, a gente vai trabalhar as técnicas, a redução de danos ali com o paciente, tá? Porque pode demorar esse tempo todo. Agora, duas perguntas que mudam tudo, né? Eu quero te dar duas perguntas concretas. Perguntas que você pode fazer para o seu profissional e que a resposta vai dizer muito sobre o atendimento que você está recebendo. Pergunta para o psicólogo: como você trabalha estado misto com paciente com transtorno bipolar? Se a resposta for vaga, se ele mudar de assunto, se o profissional nunca tiver ouvido falar, presta atenção nisso. Pergunta para fazer para o psiquiatra. O que você acha que está acontecendo comigo agora? É um polo depressivo puro ou tem características mistas? Se ele minimizar, se não souber responder com especificidade, se tratar como se fosse a mesma coisa, vale buscar a segunda opinião.
Você não precisa aceitar atendimento de que não faz sentido para você. Perguntar não é desrespeitar o profissional, é autocuidado. Você tem direito de entender o que está acontecendo com você e por que cada decisão clínica está sendo tomada. É muito importante, tá? É, então, assim, perguntem, não saiam com dúvidas, tá? Eu sempre falo, nas minhas consultas, o paciente tem espaço para perguntar, né? Eles perguntam tudo que eles têm dúvida. Eu sempre explico para não ficar dúvida também, eu explico tudo direitinho para o paciente que está acontecendo. E falo com ele, pergunta para o médico, pergunta sobre o remédio, vai tomar um remédio novo, pergunta os sintomas, efeito colateral, o tempo que demora a fazer efeito. Pergunta tudo, não saia com dúvida, porque a consulta é um momento seu, tá? É um momento seu ali com o médico, seu com o psicólogo. Então, faça valer a pena. E como que funciona quando o paciente chega na clínica, né? Com suspeita de estado misto? A gente não pula etapa. Primeiro, a gente fecha o diagnóstico, identifica o polo atual, porque sem isso não tem conduta precisa. A gente entra em contato com o médico de forma organizada, não uma mensagem genérica. Às vezes a gente liga, a gente faz videochamada, né? Mas com um relato estruturado do que o paciente está apresentando. Terceiro, a gente maneja os sintomas, começa pelos que mais travam o dia, por exemplo, irritabilidade, inquietação, sono, rotina. A gente trabalha essas questões primeiro. Quarto, vai nas crenças que sustentam o sofrimento. Eu sou difícil, eu nunca vou melhorar, eu canso as pessoas. TCC aplicado ao transtorno bipolar com método, a gente trabalha essas técnicas. Quinto, psicoeducação com protocolo de transtorno bipolar, porque o paciente informado reconhece sinal precoce antes e pede ajuda antes de virar crise. Então, a gente já ensina para o paciente o que ele precisa saber de antes de começar um episódio e o que ele precisa fazer se caso o episódio comece, tá? Se você se reconheceu nessa aula ou reconheceu alguém que você acompanha, o link do formulário da candidatura está na descrição. Você pode preencher que a gente lê e te responde, tá? Se você quer um tratamento individualizado, de perto, é só entrar no link e se candidatar, que a gente entra em contato com vocês. E três coisas para a gente encerrar, três coisas para você levar hoje para casa. Três coisas que eu quero que você leve hoje. Primeiro, estado misto não é drama, não é personalidade difícil, não é falta de controle. É um fenômeno distinto com duração maior que depressão pura ou mania pura e com risco real. E mulheres têm muito mais chance de estar nesse quadro. Segundo, antidepressivo isolado pode piorar o estado misto. Diagnóstico correto muda o tratamento inteiro. E esse diagnóstico precisa ser feito antes de qualquer conduta. Terceiro, o papel do psicólogo no estado misto não é só ouvir, é identificar o polo, comunicar ao médico de forma organizada, trabalhar os sintomas que mais travam, trabalhar as crenças pela TCC e fazer psicoeducação com protocolo. Isso é conduta e conduta avança. Qual desses três muda alguma coisa para você hoje? Uma coisa pequena, uma pergunta que você vai fazer para o seu profissional, uma conversa que você vai ter, algo que você vai observar em você essa semana. Me digam no chat. Obrigado por ter ficado até aqui. Esse é um assunto que pouca gente trata com a profundidade que ele merece, e vocês ficaram até aqui participando, se reconhecendo. Isso já é um passo. Vamos ver aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. Clarinha falou que tomava 25 de quetiapina, o médico disse para mania. Então, 25 não é para mania, 25 é apenas para dormir, né? A quetiapina funciona da seguinte forma: até 200 miligramas é para te ajudar a dormir, 300 miligramas para cima trata depressão, e de 500 para cima trata hipomania e mania. Então, ela trata essas três coisas aí, dependendo da dose, tá? E 25 é só para dormir, não trata mania. Sim, a aula sai amanhã no YouTube, tá? Vocês podem reassistir, podem
acompanhar lá no canal, tem outros vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Tem muita coisa legal lá, tá? E tem muita coisa ainda para sair, tem muito conteúdo. Já está pronto, mas a gente está agendando aí para poder sair ao longo da semana. Então, se inscreve lá no canal para ficar atento a todos os vídeos. O canal do YouTube é Psi Tailândia. Vou escrever aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a companhia de vocês, tá? Semana que vem tem aula de novo. Nós vamos falar sobre ciclagem rápida. É um assunto também que eu não vejo profissionais falando aí sobre o assunto, e é um assunto muito importante para a gente poder aprender, tá? Então, eu aguardo vocês na quarta-feira que vem, às 7h30. Um beijo.